Tá. Então é isso, pessoal. Bom dia. A gente vai começar aqui. Bom dia, boa tarde. Nós da Engendauer estamos convidando todos aqui para fazer parte desse webcast, para a gente falar muito sobre integridade dos perfis, principalmente sobre o case Shotpin. Esse webcast vai ficar gravado no YouTube da Engendauer, então quem perder não tem problema, a gente vai estar passando aí de novo. E eu já vou dar a ideia aqui para a Isabel, que é do CCM e está hoje pesquisadora, fazer a mediação aí do nosso webcast. Ela vai estar acompanhada aí da Isabel, professora da USP, e do Juarez, engenheiro aqui da CIP, Companhia Industrial de Peças. Então, fiquem à vontade, se quiserem fazer perguntas no chat, a gente vai estar com o Guilherme Guimarães, também doutora em engenharia, e principalmente em shot pinning, já foi para a Alemanha tudo, vai poder estar respondendo algumas perguntas no chat de vocês aí, e qualquer coisa, vamos estar por aqui. Então é isso. Isabel, pode seguir, obrigada. Perfeito. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde aqui a todos presentes, né? Sejam os participantes, professor Isabel, Juarez, e também os que estão aqui conectados conosco. Bom, assim como Mariana me apresentou, meu nome é Isabel, sou colaboradora no Centro de Competência e Manufatura, que estarei intermediando, né, juntamente com Mariana e também o Guilherme da Engendauer. E não poderia deixar de iniciar agradecendo, Mariana, novamente a participação no segundo webcast com vocês, né, e agora com grandes nomes aqui conosco presente, a professora Isabel e também o Juarez presente. Bom, uma breve introdução aqui de quem sou, né, e eu gostaria de iniciar esse webcast sobre integridade de superfície e também com o case de shot pin, voltando uma pergunta para a professora Isabel, na qual a gente tem diferentes interfaces, né, em comum, diferentes comunicações, enfim, colaborações, e gostaria de entender, né, primeiramente, aqui, não só eu, mas como todos também acredito que seja bastante relevante, o entendimento sobre integridade de superfície, né, e qual a sua importância para o desempenho de um componente. Professora, eu lhe volto as palavras, se puder nos colaborar com esse conhecimento, por favor. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite, né? Eu acho que a gente já tem uma convivência de longo tempo, né, de trabalho, né, mas é sempre um prazer muito grande tá junto com vocês, né? E uma alegria e uma consideração, né, muito grande também, né, por me chamar aqui. Então, eu agradeço. Bom, boa tarde a todos. O que é integridade superficial? Na verdade, a gente muitas vezes confunde a integridade com o acabamento superficial, e a integridade é um pouco mais do que isso, né? Porque, na verdade, ela é um conjunto de coisas que a gente tem, desde o acabamento efetivo, que a gente vai ter que, na maioria das vezes, a gente mede pela rugosidade, mas o que está acontecendo debaixo dessa superfície. Então, os processos de manufatura, né, a usinagem, conformação, né, eles levam a alterações nessa microestrutura, nessas características dessa subsuperfície, tá? Que ela não é muito grande, às vezes, assim, se for de forma muito exagerada, sei lá, pode chegar a alguns micrômetros ou a centenas, décimos de milímetro, né? Mas, de um modo geral, essa alteração ela é muito pequena, mas o que é a integridade superficial? Ela também está associada com essas mudanças também, porque, de um modo geral, a gente tem deformações plásticas associadas nessas regiões muito pequenininhas, né? E que geram um efeito que é chamado de tensão residual. Então, a tensão residual, todo mundo fala, o que é tensão residual? Então, ela causa tensões trativas, compressivas. Então, mas ela, na verdade, ela é causada por deformações plásticas não uniformes, numa escala micrométrica, né? E que é difícil de a gente visualizar, ou às vezes me entender, mas a gente tem um efeito muito significativo, né? Chegando aí ao ponto da questão da Isabel, né? Que ela altera essas características da superfície, gerando essas tensões. Se eu tenho tensões compressivas, que bom, né? O efeito do shot pinning, por exemplo, né? Eu aumento a vida em fadiga, eu melhoro o desempenho. Se eu tenho tensões trativas, de um modo geral, eu estou prejudicando esse desempenho
desempenho e eu estou diminuindo a vida em fadiga, por exemplo, que é um aspecto muito importante em componentes mecânicos, né? A gente tem vibrações, a gente tem efeitos de contato, tem tudo isso. Então, a integridade da superfície ela é muito importante, né? Do ponto de vista que ela consolida a rugosidade, o acabamento, né? Aspectos do ponto de vista de geometria também, né? E dessas alterações nessa subsuperfície, que são pequenas do ponto de vista dimensional, mas elas são muito significativas do ponto de vista de tensão, né, e da aplicação desses componentes em sistemas mecânicos. Tá? Acho que é mais ou menos isso, Isabel. Não sei se você quer complementar com alguma coisa. Imagino, Se alguém professora, tem alguma dúvida. excelente contextualização aqui para a gente iniciar. Bom, alguma dúvida do público aqui presente? Algum complemento? Ok. Não, pode seguir, Isa. Então, a professora, né, iniciou muito bem aí contextualizando sobre a integridade de superfície, né, e sua importância para o desempenho do componente, trouxe a questão, né, das tensões residuais compressivas, enfim, aumento de vida em fadiga. E agora eu gostaria, né, de avançar um pouquinho, né, ir um pouco além e trazer aí questões voltadas como que essa integridade de superfície ela pode impactar a manufatura e também se tornar um diferencial competitivo. Então, a segunda pergunta, né, eu gostaria de trazer aqui para o Juarez sobre a ótica de manufatura, né, como que a gente pode transformar os processos, né, como o shot pin, como bem a professora trouxe como exemplo, em vantagem competitiva real, né? Seja consolidando aí produtividade, qualidade, desempenho no produto final. Ok. Boa tarde, né? Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o Juarez, a minha formação é engenharia mecânica, com especialização em qualidade. Sou gerente técnico aqui na CIP, é uma empresa de 70 anos, a gente produz, nosso principal produto são engrenagens, né? Que tem tudo a ver com shot peening. A gente vai ver por quê, né? E seguindo aí a linha da professora, né? A importância dessa questão aí voltada ao shot peening, né? Então a gente quando projeta uma engrenagem tem toda uma questão de vida, né? Em que a gente tem que considerar o pitching, temos que considerar o bending, né, que o pitching é a caracterização dos flancos, né, o bending é a flexão do dente. E aí essas microtensões, né, digamos assim, que aparecem, eles fazem toda a diferença, né? Então, se a gente tiver ali tensão trativa, pode ser um problema, né? Essas tensões elas podem surgir durante a própria fabricação. E o shot peening, né? Então, como é que ele se transforma, né, numa vantagem competitiva, né? Aparece quando o processo de shot peening deixa de ser encarado como uma operação isolada, né, e ele passa a ser integrado, né, ao projeto e ao processo. Então, tem que haver essa integração. E no projeto a gente já tem que definir intensidade, né, intensidade Almen, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que vem a ser isso, a cobertura, o tipo de mídia, o tipo de granada que a gente vai usar no shot peening, a região que vai ser tratada e a região que eventualmente não pode ser tratada, né? A gente tem que ter um controle robusto do processo, então a intensidade de Almen, né, a gente tem que controlar com uma frequência pré-determinada, né? Então no nosso processo, por exemplo, é a cada 8 horas, né? A gente tem que fazer o controle, início de processo, final de processo, a cada 8 horas, interrupções maiores que 8 horas também tem que fazer a análise, e um padrão no setup, para a gente ter repetibilidade no processo, né? Então, tudo isso tem que estar amarrado. E também tem a questão econômica, né? Que isso tem que estar integrado ao fluxo de produção, né? Então, a gente não pode formar gargalo, né? Então, é uma operação que tem que estar prevista no fluxo e a gente tem que, preferencialmente, automatizar isso, né? Porque hoje a gente enxerga aí alguns controles, né, de parâmetros automatizados que melhoram muito o processo, né? Então, dão muito mais robustez
ao processo como um todo, né? A manipulação é robotizada também, então a movimentação de peça ali através de robô, o monitoramento das granalhas, né? Porque as granalhas elas vão se deteriorando ao longo do processo e aí ela vira um pó, ela fica muito pequena, então isso muda também, né? O resultado do processo. A medição automática, né? Já é uma coisa mais avançada, né? Então, ao invés de você pegar a chapinha e controlar o Almen ali e tal, você ter isso de uma forma automática. Então, existem inovações aí, né, nesse campo de automação, nesse processo, que realmente trazem mais robustez, né, e mais confiança no processo, né, porque o shot pin, ele por muitos assim, é visto como uma caixa preta, né, como uma coisa que você não sabe muito bem o resultado, mas se você tiver o controle de todos esses parâmetros, você consegue garantir o resultado, né, final esperado aí, e garantir a qualidade do produto lá no final, né? Isso é a previsibilidade, né? Então, assim, a gente consegue a vantagem competitiva, né? Olhando todos esses pilares aí, né? Então, se você conseguir integrar tudo isso daí de uma forma eficiente, você tem essa vantagem competitiva. Maravilha, Juarez. Bom, grandes experiências, né? Complementando aí também os conceitos da professora Isabel, então, muito bom a gente trazer essa parte de desempenho e, enfim, produtividade, qualidade voltado para o produto final. Então, aprofundando, né, mais essa temática de hoje aqui, integridade de superfície, enfim, com o case ShotPin e trazendo também, né, especialmente aí aplicações críticas, né, sujeitas à fadiga, bem como a engrenagem aqui já mencionada. Uma próxima pergunta, né, eu gostaria de voltá-la para a professora Isabel, para a gente poder entender um pouquinho mais. A professora já iniciou a questão aí dos conceitos, né, da integridade de superfície, mas não estamos tratando apenas, né, da rugosidade ou um aspecto visual do componente, né, supondo aí como exemplo uma engrenagem, mas também de outros fatores, como bem a tensão residual, né, seja ela compressiva principalmente, microestrutura, dureza, defeitos superficiais ou subsuperficiais. E como que esses fatores, professor Isabel, eles influenciam diretamente, né, no desempenho e fadiga de um componente? Bom, alguma coisa eu já introduzi, né? Na verdade, o problema, os fatores são essas tensões que a gente. Eu até vou falar um pouco de uma coisa importante, né? Que a gente vê um efeito direto na tensão, que ele está relacionado com a vida do componente em uso. Né? Então, normalmente a gente espera que tenha milhões de ciclos e às vezes não, né? Mas uma coisa que eu acho que é complementar e interessante é que a gente precisa caracterizar essas tensões para a gente prever, né, o que vai acontecer. Então, existem diferentes técnicas, né, de medição, né, porque a gente já sabe que se existirem tensões trativas, né, e quanto mais elevadas forem essas tensões, né, menor a vida do componente na fadiga, que é um aspecto importante. E quanto mais compressivas, né, em princípio, a gente tem uma vida melhor. Mas uma coisa que eu queria complementar, né, você falou de dureza, né, de outros aspectos, né, às vezes não é muito simples a gente medir essas tensões residuais, né, que levam esse desempenho, né, as tensões trativas, elas não são avaliadas do ponto de vista só mecânico, né, fazer um ensaio de tração, fazer um ensaio de dureza. Então, existem técnicas, né, associadas a essas medidas. Então, tem lá a técnica do furo cego, né, que você tem um aumento de dimensão desse furo que é criado, mas é uma técnica mais específica que são a difração de raio-x de baixo ângulo, né? Existe hoje, né? Antes era bem complicado, né? Porque a gente tinha um equipamento, né? Tirar os pedaços, fazer em componentes era muito difícil, né? Hoje a gente já tem equipamentos que fazem essas medidas nos componentes, como nos dentes da engrenagem, né? Então, a medida que a gente pode fazer localmente, né?
essas medidas. Antes também, assim, você tinha que fazer ataques químicos, retirar material, fazer todas essas análises para ver a profundidade, né, de como é que essa tensão varia ao longo debaixo dessa superfície que está em contato. Então, tem esse aspecto, né, de a gente já saber o efeito, mas de quantificar esse efeito. Então, do ponto de vista, a gente fala, né, do acadêmico, isso é muito. Não, isso é tecnológico também, na linha de produção, nas análises, né? Às vezes você faz pequenas alterações e que são inerentes aos processos, ou nem faz as alterações, né? Às vezes um posicionamento no forno, alguma coisa assim, já leva a alguns efeitos diferenciados. A condição de retífica, por exemplo, o rebolo, né? A gente viu isso nos nossos projetos, né? Isabel, né? A gente tem uma condição específica que leva a um acabamento diferente, não um acabamento não, só a integridade como um todo, né? Diferenciada. Então, isso vai ter um efeito em desempenho, né? Por exemplo, lá na bancada do ITA, a gente fez, né, vários testes e avaliou, verificou desempenhos diferenciados muito relacionados à tensão residual, né? Mais fortes e mais elevados até de que outras coisas que nós fizemos, com alguns tipos de recobrimento, alterações da superfície. Então, a tensão residual, ela é muito crítica, né? Às vezes se sobrepondo a muitos outros efeitos, né? E é importante quantificá-la, né? Então, aspectos como você tem ensaios destrutivos, né? Que você realmente, né? Faz cortes para fazer análise dessa superfície, você pode fazer eventualmente medidas, né, de dureza, microdureza, que podem ser medidas indiretas do que está acontecendo, mas, por exemplo, técnicas específicas, né, elas são muito relevantes para avaliar isso, e elas são fundamentais, porque o quanto é trativo ou o quanto é compressivo, a gente tem um efeito direto no desempenho. Não sei se tem alguma dúvida, né? Se eu tentei colocar aqui. Às vezes a gente fica muito teórico, mas eu estou tentando não ser. Imagina, professor. Excelente ponto aqui abordado, né? Como conduzir análise, enfim, isso é bastante importante, relevante, né? E o Juarez, ele pode nos confirmar isso melhor do que qualquer outro aqui, né, presente. E Juarez, agora complementando, né, a questão que a gente trouxe, pontuou aqui com a professora Isabel. A gente sabe que existe um desafio, né? E é um desafio importante que é manter aí a questão, a repetibilidade, né? Manter rastreabilidade, confiabilidade no processo, enfim, na produção. Então, diante desse desafio industrial que se tem, né? Na sua visão, tá? Na sua opinião, quais são os principais desafios para transformar aí o shot pin em um processo robusto, né? Dentro de uma produção seriada? Você poderia trazer o seu Sim. ponto de vista em relação a nós? Não é muito fácil, né? São vários desafios, né, que se juntam para a gente poder garantir, né, a repetibilidade, a rastreabilidade e a confiança no processo, né? Então, quando a gente homologa um item, né, a gente tem lá a especificação, ALM e tal, se faz todo o processo, você tem que validar isso através de difração de raio-x, e aí depois a gente vai ter que fazer os controles. Não dá para fazer difração de raio-x toda hora, né, ao longo do processo, né? Pelo menos os recursos que a gente dispõe hoje, a professora pode até confirmar depois aí, mas é difícil, né? Então a gente faz na verdade uma medição indireta, né, através das chapinhas lá das tiras Almen, né? Mas assim, para você garantir a repetibilidade, a rastreabilidade e a confiança no processo, eu diria assim que a gente pode separar em quatro principais desafios aí, né? Que é a própria variabilidade operacional. Então, o desgaste da mídia, por exemplo, né, que é a granalha. Isso influencia diretamente no resultado, né? E essas granalhas elas vão se deteriorando ao longo do processo, né? Porque com o choque elas vão fragmentando, vão virando pó, e aí você tem que controlar isso aí, né? Então existe mecanismo para a gente controlar, né, essa qualidade da granalha, né? A qualidade da mídia.
a vazão. Então, você tem que ter recursos para saber que vazão que tá ocorrendo ali, né? Então, tem que ter isso bem definido e bem controlado também. A pressão, a distância dos bicos, né, em relação à superfície que você está trabalhando, o ângulo de incidência, né? Então, você não pode focar 90 graus, porque daí a tendência é penetrar com as granadas. Então, tem normalmente de 20 a 30 graus o ângulo recomendado ali de inclinação para que a granalha bata e escape, né? E o tempo de exposição. Então, esses seriam ali as principais, né, características para você garantir ali a variação operacional, a variabilidade operacional, né? Tem a questão da medição indireta, né? Então, que também é outro desafio para você poder garantir os resultados através da medição, que aí são as tiras Almen, né? Então, você tem que ter um controle bastante rigoroso da qualidade dessas tiras, né? A procedência dessas tiras, a frequência de calibração, né? Que você vai ter que garantir dos instrumentos, dos equipamentos que você vai utilizar para medir o arqueamento ali da tira. E a correlação com o desempenho real, né? Porque muitas vezes você até consegue a especificação atender o Almen ali, mas alguma coisa mudou no seu processo que você não consegue, por exemplo, atingir a região que você quer, o pé do dente lá, né? De repente você não está seguindo as especificações corretas do seu setup, né? Ali os valores indicados e você não está cercando todas as variáveis ali. Você está obtendo ali no Almen, né, na tira, um valor que você está achando que o processo está ok, só que não está. Né? Você está com uma região ali no pé do dente, por exemplo, que não foi, que não foi submetida ao processo. Né? A complexidade geométrica, né, então, os flancos dos dentes, isso é um complicador, dependendo do módulo da engrenagem, né? Se você tem dentes muito pequenos, ali tem uma região de sombra, aí o jato, então você tem que ter o bico bem posicionado para garantir que o jato vai atingir a região que precisa, né? Para o bending, principalmente, que é a região do pé do dente, ali onde você tem o maior esforço, né? Regiões de difícil acesso, né? Então, falando não só em dentado, mas em outros componentes, mola, por exemplo, também, que a gente aplica também esse processo em molas aqui, também é complicado. Então, às vezes você tem uma região de sombra, né? Você tem uma mola em C, por exemplo, aí você tem que aplicar na região interna toda lá embaixo. Como é que você faz para que o jato entre ali, né, e não bata na parte superior da mola e que você tenha ali realmente o resultado que você espera, né? Então, a complexidade geométrica também é um outro desafio, né? E a própria cultura organizacional, né? Porque muitos enxergam aí, né, como eu disse no começo lá, o processo como uma caixa preta, né? E não pode, né? A gente tem que ter um controle de todas as variáveis, né? Entender esse controle para ter certeza do resultado que vai sair lá na frente, né? Aquela baixa integração entre engenharia e processo, sabe? O cara que projeta lá, mas que não sabe como é que se faz, né? Então, essa integração é importante que haja também, né? O projetista lá, ele tem que saber, né, se aquilo que ele está imaginando vai ser factível, né? Se no processo a gente vai conseguir fazer. Então, essa integração também é importante. E uma ausência de modelo também, que a gente não tem hoje, um modelo preditivo, né? Não tinha, né? Agora a gente vai, está tendo agora aí, né? Que é para você ganhar tempo ali em todo esse processo inicial de homologação, de definição de parâmetros e variáveis. Então, nesse ponto, né? Então, são esses 4 desafios, né? E esse último aí que seria aquele que a gente está apostando, né? Que vai trazer benefícios aí para o processo, agilizar as coisas, né, e tornar o processo mais robusto, né? Basicamente, acho que é isso. Tá bom? Maravilha, 4 grandes desafios, né, Juarez? São 4 desafios. Bom, a gente sabe muito bem, né, os desafios que tem, e isso complementa também a relevância, né, a importância da pergunta anterior, que também foi levantada para a professora, a respeito aí de como a gente consegue, né, mensurar, enfim, avaliar o componente, garantir aí a repetibilidade, né, do processo como um todo. Mas, bom, eu gostaria de verificar com o público aqui presente se tem alguma dúvida, alguma pergunta, né, em relação ao debate aqui realizado na data de hoje. Alguma pergunta que gostariam a direcionar, seja para a professora Isabel, Juarez, ou enfim, até mesmo a mim?
Não temos, Isabel, pode seguir. Mas vai ficar gravado aí também, qualquer coisa, se eles quiserem fazer depois, ou se houver alguma coisa, a gente vai respondendo também, a gente vai pôr os links. O Guilherme tá aí, acho que alguém tá escrevendo, mas daqui a pouco eu leio se for preciso. O Guilherme tá no chat também. Guilherme, se você puder já colocar os links da professora Isabel, do Juarez, da nossa outra Isabel aqui, seria interessante, do LinkedIn. A gente também vai colocar um link aí do nosso MIP Shot Pinning para vocês, também, para ter, então vão ficar todos os links aí. Ô, Isabel, já que eu te incomodei, eu vou pôr aqui, só vou explicar aqui, ó, o que o Santiago perguntou. Consegue explicar um pouco mais sobre as Almen Strip? Existe alguma correlação quantitativa entre a curvatura medida na tira e o nível de tensão residual compressiva induzida pelo processo de shot pinning? Deu para entender aqui a pergunta, gente? Deu? Quem se arrisca aí a responder, Isabel? Isabel, Juarez? Sim, eu acredito que eu possa mencionar um pouquinho, e ele vai bem na linha também da próxima pergunta aqui, mas hoje a gente consegue, né, fazer um pré-levantamento, né, da curva de Almen, né, através da chapa Almen, bem colocado aqui pelo Juarez. E, enfim, as tensões residuais, elas são de acordo também, elas são variáveis, né, de acordo com a parametrização do processo. Então, parâmetros, eles influenciam, sejam granalhas, dureza, recobrimento utilizado, então, eles variam as tensões residuais bem colocadas, né? Então, é de acordo com a parametrização. Não diria fixa, né, mas que a gente obtém de acordo com parametrizações utilizadas. Algum complemento, Juarez? Assim, eu vou falar sobre a nossa experiência aqui. Então, a professora, inclusive, me corrija ou acrescente, por favor, né? Algo que porque assim, quando a gente faz o controle através da tira-alma, né? Na verdade, a gente está fazendo uma correlação ali, né? Então, a gente está imaginando que tudo que foi obtido lá na homologação, né? Em que a gente fez as medições com equipamento adequado, né? Conseguiu chegar na tensão residual, e tal, e a gente faz uma correlação com aquilo que a gente obteve na nossa tirinha lá, Almen, né, lá no desenvolvimento. Então, a gente obteve uma determinada curvatura, e aí a gente correlaciona essa curvatura com aquilo que a gente obteve, com aquelas características do produto, com aquelas variáveis todas que foram cercadas no setup, na preparação do equipamento, dos dispositivos, posicionamento de peça. Então, tudo isso junto, né? Garantindo tudo isso junto, a gente consegue garantir que aquilo que a gente está observando na tirinha Almen tem uma correlação direta com aquela tensão residual especificada lá no projeto, né? Então, é essa a forma como a gente enxerga esse processo todo. Tô correto, professora? Não, tá sim, na verdade, até a única coisa que eu queria complementar, não tenho especialidade, não tanto conhecimento nisso, mas, na verdade, todos esses testes e essas formas na verdade, é um acompanhamento que ela tem um aspecto quantitativo, mas ela é muito qualitativa também. Mas ele é rápido, ele é fácil, ele é indicativo. Então, todos esses tipos de testes, eles são muito importantes na indústria, né? Então, algum instante, alguém fez um monte de medidas e fez uma porção de análises, estabeleceu essas correlações, mas a gente precisa ter respostas rápidas na produção. Então, é isso mesmo. Na verdade, você tem um padrão que você espera, e se tiver dentro daquela faixa, né? Sem alterações muito significativas, você normalmente, né, indica que o seu processo deu certo. Na variação industrial, você sabe, Juarez, melhor do que eu, que a gente faz na universidade, a gente sabe disso, mas a gente tenta fazer tudo com condições muito controladas, né? E do ponto de vista da industrial, isso tem um custo muito alto, então a gente tem que ter alguma flexibilidade. Esse tipo de análise é importante. Então, existe essa correlação, ela é importante, ela é qualitativa e quantitativa, mas não no nível de precisão de outros tipos de ensaio, mas é perfeito para o dia a dia.
tá? É. E dá indicações importantes se você tem que pensar se tem que fazer alguma coisa ou não. É. Mas assim, Certamente. acho que uma coisa importante, né, que eu acabei não falando, é sobre a frequência de verificações, de auditoria, na verdade, do sistema, né? Então a gente não pode também definir uma curvatura Almen ali, né, uma altura Almen e tal, e trabalhar indefinidamente achando que está tudo sempre certo. Então, a cada 6 meses, a gente faz uma reavaliação, é como se fosse uma nova homologação, para ver se realmente o processo continua garantindo aquilo que a gente esperava, né? Então a gente vai lá, faz a difração de raio-x, mede direitinho, então, e de novo a gente tipo rehomologa, né, o processo para ter certeza que nada mudou, porque é um processo especial, né? Assim como o tratamento térmico que a gente tem aqui também, é um processo especial que você tem que controlar, na verdade, os parâmetros do processo, né? Você não dá para cortar toda a peça para ver se está ok, né? Então a gente tem que garantir o controle do processo. E aí, periodicamente, a gente faz essas auditorias, né, essas verificações, para ter certeza que está tudo sob controle, né, e que nada mudou. Então, é assim que a gente garante ao longo do tempo, né, essa repetibilidade, né, do processo. Maravilha. Bom, obrigada pelo complemento, Juarez, Isabel. Agradeço a pergunta também, Santiago, nosso colega que também tem desempenhado bastante aí a respeito de laser pin, então está bastante por dentro do assunto aí. E ainda complementando aqui, trazendo uma última pergunta, né, para a gente poder fechar aqui com chave de ouro, que também vai na linha, né, do que o Santiago perguntou, e eu gostaria de trazer essa pergunta aqui para a Mariana da Ingedauer, né? Como que a Ingedauer tem atuado junto com a indústria, né, para apoiar a inovação dos processos, como o shot pin, aqui colocado, e contribuir para ganhos de produtividade, controle do processo ou desempenho do componente como um todo? Certo, obrigada, Isabel. Então, como a gente conversou aqui, são vários dados, né, e elementos, parâmetros que você tem que estudar ao longo de toda uma vida aí, né, Juarez? Quantos anos você já está na CIP? Lembra a gente? Você fica entregando minha idade, né? Eu tenho 40 anos de CIP. A CIP tem 70 anos, né? Eu tenho 40 de CIP. É toda uma Então, vida para é, aprender um processo desse, né? Não é só chegar lá e começar a fazer. Então, o que a gente observa como a Gindauer, né? A Gindauer é uma startup, né? Para todo mundo ficar sabendo. A gente vem com os doutores aí de engenharia mecânica do ITA e tal, com a Isabel aí, nossa parceira, professora Isabel da USP também, e principalmente Juarez com essa prática aí na indústria. Acrescentar no sentido de trazer um gêmeo digital, que é você fazer com que a prática se torne uma parte digital, e com isso a gente consiga pegar todos esses dados, todos os parâmetros, aí via questões de elementos finitos, né, simulações, a gente conseguiu chegar a um software, né, que hoje chama MIP Shot Pinning. Daqui a pouco o André vai estar colocando o link da demo dele aí para vocês darem uma olhada e tudo mais. Não foi da noite para o dia, né? Esse software ele foi feito via FAPESP, BIP1, que incentiva os empreendedores aí, pequenos empreendedores, a fazerem uma descoberta científica e fazer isso virar realidade no mercado, né? Só que, assim, um grande desafio para a gente, como a Eigendower, é que o processo de shot pinning, por mais tradicional que ele já seja, muito conhecido que ele também já seja, ele já está há quanto tempo tem um processo de shot pinning, professora Isabel? Você faz ideia? No Japão já é amplamente empregado, né? A Europa acho que também. Enfim, há muito tempo já é utilizado no mundo. No Brasil, infelizmente, né, a gente tem poucos, como que eu posso dizer, fornecedores, né, desse material, tanto do material para shot pinning, quanto a própria prática em si. Os prestadores de serviço sofrem aí com a falta de mão de obra qualificada, com até a falta do próprio conhecimento. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a falar com um fabricante de equipamentos de shot pinning que estava tentando importar mão de obra dos Estados Unidos para dar treinamento de shot pinning no Brasil. Então, assim, a gente tem muito conhecimento nas universidades, como a USP, o ITA e tal, só que ainda eles são pouco difundidos, né? E os especialistas
ainda ficam numa base teórica. E nem sempre é como o Juarez, que tem um puta acesso, né, entre aspas, desculpa aí o linguajar, um acesso enorme à instituição, que é o ITA, por exemplo, e participa do Engrena ITA, que faz esse mix de base científica e indústria. Então, através desse software, a gente está conseguindo chegar na indústria, trazendo elementos teóricos, tanto da engenharia quanto do próprio processo de shot pinning, e tentar também disseminar o conhecimento. E sim, shot pinning é necessário, né? Por mais difícil que ele sim traz, né? Como a professora Isabel e o Juarez estão falando aqui, traz uma tensão compressiva para o componente, ele vai gerar uma vida útil maior para esse componente, isso já é validado no mercado. Nós, como Eigendour, não precisamos validar isso, né? Não, a gente já tem respaldo científico suficiente para isso, mas o que o nosso software ele faz, ele simula esses elementos do shot pin para que a gente consiga chegar no melhor parâmetro, né? Que a gente não gosta nem de falar do ideal, porque o ideal é o que a indústria precisa, né? É a vida útil que o meu cliente precisa, né? No tempo que ele requer, no melhor custo possível e tudo mais. Então, todos esses fatores também entram na análise. E o nosso objetivo é sempre o cliente final, é sempre o componente final, né? O processo e a tecnologia é um meio para a gente chegar nisso, né? É um meio para a gente ter a qualidade que a gente quer, é um meio para a gente ter uma vida útil melhor. E assim, tem em algumas indústrias, né, em alguns lugares que a gente vai e fala, mas espera aí, eu vou aumentar a vida útil, mas depois eu não vou ter isso. Eu não vou ter esse valor agregado no meu produto, porque o meu preço não é condizente. Então, talvez tenha que sim mudar até a questão do modelo de negócio. Então, por que não eu vou aumentar a vida útil e por que não posso cobrar mais por isso? Já que o meu cliente vai ficar mais com o produto. Então, é uma quebra de paradigma quando você aumenta um processo numa indústria, qualquer que seja ele. Quando você otimiza esse processo, você também pode reduzir custo, você também pode trazer outros clientes para a sua produção, porque você vai ter esse gargalo, né? Vai reduzir o time da produção, porque eu melhorei o parâmetro utilizado, com isso eu faço o processo de shot pinning em menos tempo. Então, eu tenho um gargalo aqui, né? Eu posso usar esse equipamento para outras coisas dentro da minha própria produção, ou eu posso utilizar ele para outros tipos de clientes. Então, assim, é tudo uma coisa de ser pensada, não se pode pensar de uma forma micro, né? Ah, eu só botei esse resultado aqui, esse é meu resultado no componente, acabou aqui meu processo. E cada vez eu vejo mais isso, né? A visão, ela tem que ser cada vez mais cross, né? A gente tem que começar a pensar de forma mais dinâmica. A engenharia, ela não é só uma questão prática ali, processo mecânico, ela tem que estar atrelada de alguma forma ao modelo de negócio, ao que o cliente precisa, se está falhando por quê, e a gente, como Eigendour, tenta trazer isso o máximo possível para uma visão sistemista, né, uma visão sistêmica do processo. Então, a gente tenta analisar o porquê que está acontecendo e não só aquela questão, a peça quebrou, e agora vamos ter que trocar essa peça por outra. Mas e o que aconteceu com essa peça? Então, por que ela está quebrando? Será que o processo de shot pinning ele não pode ser uma remanufatura dessa peça para a gente conseguir aproveitar? E aí, Isabel, já vou pôr um outro ponto aqui, porque a gente tem 8 minutos para encerrar o webcast. Estou deixando aqui o André e o Guilherme de novo. Se quiserem fazer perguntas, ele pode estar respondendo aqui, tá? E assim, jogo uma questão para vocês que é a parte de sustentabilidade, né? Se eu aumento vida útil, eu estou melhorando a quantidade de material que eu estou utilizando, porque eu vou usar menos material. E cada dia mais, né? Aí, se a professora Isabel quiser me complementar, cada dia mais o material vai ficar mais difícil, né, Isabel? Com as grandes extrações aí, se você quiser falar, Isabel, um pouquinho sobre isso, que cada vez mais a gente fala de economia verde e tudo mais, mas pouco se fala de como eu posso melhorar o meu processo produtivo de uma forma indireta aí para eu conseguir alcançar essa sustentabilidade que todo mundo fala, né, da descarbonização. Mas acho que eu falei bastante. Vamos lá. Se alguém quiser falar mais alguma coisinha, fiquem à vontade. Não, Mariana, eu quero só reforçar, né, a,
como a gente fica feliz, né, de estar vendo que a gente vai ter um recurso como esse, né, disponível para a gente, né, porque para a gente estar aqui na batalha aí para, né, para homologar os processos e tal, o processo de homologação do shot pinning, né, para montadoras, né, para a indústria automotiva, ele não é simples, né? Então, dá muito trabalho, sabe? Você levantar a curva de saturação, definir ali os parâmetros de processo, são pelo menos uns 15 parâmetros que a gente tem que cercar, né? Você tem que combinar tudo isso para chegar naquele resultado. E isso leva tempo, né? Então a gente fica com muitas vezes equipamento parado para você fazer as medições, o setup, todo aquele negócio. E muito baseado na experiência anterior, né? No background você tem de peças similares, então você vai mais ou menos na linha daquilo que você já conhece e tal. Mas muitas vezes não dá certo, você tem que fazer ajustes, e aí isso toma tempo, e tudo isso é custo, né? E tendo um software que você joga lá os parâmetros, os inputs que você tem na mão e sai um resultado ali de preparação de máquina, de setup, de parâmetros, isso é maravilhoso, né? Então, por favor, né? Venha, né? Disponibilize logo esse software para a gente poder ter acesso nessa tecnologia, né? Vai ajudar bastante, com certeza. Eu queria complementar uma coisa rapidamente, né, Mariana, que você falou de como vocês chegaram, né, formaram a Engendauer, né, que é uma startup, né, teve apoio da FAPESP, então eu acho que isso é importante. Vocês vejam que o dinheiro, o apoio de recursos públicos para a gente produzir coisas para a indústria. Né? Eu acho que vocês tem que ter mais gente fazendo isso. Eu espero que a Engendauer faça cada vez mais, porque isso é muito importante. Né? A indústria brasileira ainda não se deu conta de como isso é importante, de ter essa oportunidade de usar esses recursos para desenvolvimento. Tá? E coisas que vão contribuir para a produtividade, melhoria de qualidade e diminuição de custo. Né? O Juarez sabe bem disso. Então, assim, eu como outro lado da universidade, mas a gente nessa parceria, a gente tem essa coisa muito forte, né? Tanto a gente aqui na Poli, né? No Laboratório de Fenômenos de Superfície, como o pessoal do CCM lá do ITA, né? A gente tem esse foco muito grande de trabalhar com as indústrias, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho essa iniciativa fantástica. Obrigada. Bom, pessoal, a gente, de parte de perguntas, né? Eu abordei bastante perguntas. Acredito que da minha parte aqui a gente finaliza. Eu gostaria novamente de agradecer, Mariana, por ter convidado, né? E principalmente também a professora Isabel Juarez por topar esse desafio aqui conosco. E esse tempo aqui é precioso e essa colaboração em termos de conhecimento, né? Prático, teórico, enfim, todo esse conhecimento é muito válido aqui, tanto para mim quanto para os que estão presentes, com certeza. Agradeço mais uma vez. Obrigada. Obrigada, então, gente. E a Engendauer agradece também. Espero que a gente faça outras para a gente continuar disseminando aqui o conhecimento, né? Que cada vez a gente faça mais um processo produtivo de alta qualidade aí no Brasil, certo? Obrigada, gente. Então, até a próxima. Obrigada a Obrigado, todos. obrigado. Tchau, tchau. Obrigado Tchau.